Então vamos ler o Salmo 141, verso 5, né? Salmo não tem versículo e nem capítulo. Salmo tem número e verso. Então é Salmo de número 141 e verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, na versão King James de 1611. Que o justo me castigue, isso será uma bondade, e me reprove, isso será um excelente óleo que não quebrará a minha cabeça. Amém. Os irmãos podem assentar. Queridos irmãos, eu agradeço em primeiro lugar o convite para trazer a mensagem do Senhor. Deus me levou a uma passagem bíblica e nós vamos ver hoje sobre os benefícios da repreensão, os benefícios da correção. Nós vivemos hoje em uma sociedade vitimista, uma sociedade hipersensível. Não se pode corrigir ninguém, começando dentro de casa. Os filhos são aquele modelo baseado no qual a sociedade é uma cópia. E ninguém aceita ser corrigido. A repreensão é indigesta para quase todas as pessoas. A pedagogia socialista que nossas escolas produzem e ensinam, essa pedagogia diz que corrigir ou repreender uma criança é criar traumas profundos nela, é bloquear seu desenvolvimento social, suas habilidades e seu raciocínio. Cobrar devedores ficou agora um constrangimento e pode ser acionado na justiça aquele que cobra, ou seja, não é a pessoa que deve me processar, embora isso só acontece com SPC, Serasa, e mesmo assim, se eu me sentir constrangido com isso, eu também posso. Hoje, uma pessoa que trabalha numa empresa, dependendo da demissão que ela sofre, ela pode considerar aquilo discriminatório e levar a empresa judicialmente. Na igreja também não é diferente. Uma disciplina pode ser considerada também constrangedora e muitas pessoas também têm acionado as igrejas judicialmente. Tem gente que leva a igreja na justiça porque quer os dízimos de volta. Então a igreja ela precisa até, para sua própria proteção, ter uma proteção jurídica no seu estatuto, coisas assim, para não sofrer o dano desta sociedade perversa que nós vivemos. A palavra para a nossa sociedade hoje é anarquia subjetivista. Anarquia porque é falta de governo, e subjetivista porque cada um acha o que é o tipo de governo que ele deve ter ou não. A noção de autoridade ela está sendo diluída, dispersa e extinta, partindo de nossa casa. Como disse Salomão em Provérbios 27:6, fiéis são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Mas as pessoas de hoje preferem os beijos dos inimigos, visto que hoje todo discurso tem que ser politicamente correto. Você não pode fazer um discurso que ofenda as pessoas, ou então, se você estiver fazendo um discurso onde diversos tipos de pensamentos de pessoas estiver presente no seu auditório, e você falar uma determinada coisa que você pensa, ou uma linha de raciocínio, você é extremamente rejeitado, você é desconsiderado, você é realmente discriminado como uma pessoa de ódio, com discurso de ódio. Esta é a sociedade que nós vivemos. Mas eu não estou aqui para falar da nossa sociedade, porque se eu sou crente e você é crente, nós não temos que temer o que a sociedade inventa. Ela sempre foi contra Deus e sempre será. Isso pouco importa para nós. O que nos importa é o que diz a palavra de Deus e ponto final. Se a sociedade acha isto discriminatório, aquilo constrangedor, isto aqui uma opressão e assim por diante, não interessa para nós. O que interessa é o que diz a palavra de Deus. Então, esse discurso, esse vitimismo da sociedade tem trazido prejuízos para igrejas. Agora, nós lemos aqui no Salmo que Davi, ele considera o castigo e a reprovação do justo como coisas excelentes, como óleo sobre sua cabeça.
nós veremos no sermão de hoje como que a repreensão é boa e como ela torna o homem uma pessoa mais sábia, mais santa e mais humilde, de forma que agrade a Deus a cada etapa do seu crescimento produzido pela repreensão. Então, primeiro benefício que a repreensão traz, vejamos, ele aumenta em sabedoria. Na introdução do livro de Provérbios, nós lemos que Salomão escreve assim no capítulo 1, verso 5, né? Ele mostra por que ele está escrevendo o livro de Provérbios. Então ele diz assim no capítulo 1, verso 5, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Ou seja, ele está dizendo que toda pessoa sábia, ela pode crescer mais em sabedoria. Ninguém pode dizer assim, eu já sei tudo. Aliás, tem pessoas que dizem isso, pensam que já chegaram a um grau que não precisam mais ser ensinadas, quanto menos repreendidas. Então, Salomão está dizendo que não. Ele está escrevendo Provérbios para, entre outras coisas, ele mostra aí por que ele está escrevendo o livro. Mas, entre outras coisas, ele diz, para que o sábio seja mais sábio. Para que o sábio aprenda o conhecimento, está vendo? Então, não existe ninguém que possa dizer assim, eu parei porque já sei tudo. Isto é somente Deus. E em Deus, mesmo em Deus, o aprendizado, não existe aprendizado em Deus, né? O que existe em Deus é um conhecimento total, é um conhecimento pleno. Em Deus não existe etapas, Deus nunca cresceu em conhecimento. O que Deus sabe hoje, Ele já sabia desde sempre. E não tem nada que Deus possa não saber até a eternidade. Então, somente Ele tem um pleno conhecimento de tudo. Nós não. Nós seremos eternamente surpreendidos pelo conhecimento de Deus, mesmo no céu. No céu nós vamos todos os dias fazer, todos os dias nos surpreender com Cristo. Todos os dias, todos os dias para sempre. Não sabia. Todos os dias para sempre. Imagina o que é isto. Nunca vai ter um dia que você vai dizer, agora vamos lá sentar ali à sombra da árvore da vida, porque não tem mais nada para a gente aprender. Então, o sábio está dizendo que nós, se realmente queremos ser sábios, devemos nos considerar repreensíveis, não é? Sujeitos à repreensão. Provérbios 9, verso 9 diz assim, dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em entendimento. Agora veja no verso 8, que diz assim, repreende o homem sábio e ele te amará. Veja, não é só uma questão de ensinar o sábio para que ele seja mais sábio, mas também uma questão de repreender para que ele te ame. Veja que interessante, a reação do sábio ao ser corrigido é amar quem o corrigiu. Agora é isso que nós encontramos? É isto que nós vemos em muitos crentes? Quando nós corrigimos algum crente, é isto que nós vemos? Ele nos ama porque foi corrigido? Ou ele reage como esta sociedade? Ele reage como uma pessoa que foi ofendida, uma pessoa que foi constrangida porque foi chamada a atenção, porque foi corrigida por alguém na igreja. E ele diz, eu vou sair da igreja porque me chamou a atenção. Isto é a mente maligna, diabólica deste mundo que nós vivemos. O verdadeiro crente, quando ele é corrigido por alguém, por um sábio da igreja, ele ama aquela pessoa. A reação dele é esta, ele ama. Não vou me referir aos ímpios, como nós já vimos na introdução, porque os ímpios não têm os mesmos desejos para estas coisas nobres. Agora veja o verso 7 e 8. Verso 7 e 8, parte A do capítulo 9 de Provérbios. Ele diz assim, aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si. Ou seja, se eu repreender um ímpio, eu mesmo vou passar vergonha. E isto pode se falar dentro da igreja. Porque uma pessoa que é repreendida e ela não é crente, mesmo estando na igreja, ela faz vergonha para aquela que a repreende. Aí ele diz mais, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Veja, o ímpio está manchado pelo seu pecado, você repreende ele e você adquire a mancha. Por quê?
porque ele não aceita, ele não submete. E diz o conselho: não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Está vendo? O próprio sábio Salomão diz no capítulo 12, verso 1, que quem rejeita a repreensão é estúpido. Ele diz: quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. E no 13:1, ele remonta a família, ele volta lá atrás, como nós dissemos na introdução, a questão da família, que é o núcleo de onde procedem os moldes para a sociedade depravada e irresponsável que nós vivemos. Ele diz assim: o filho sábio, veja, o filho sábio, ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Mais uma vez aqui é feita uma comparação entre o ímpio e o sábio, e ela é feita também no capítulo 19 e o verso 25, onde o sábio Salomão diz assim: bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento. Veja, ele aprende vendo os outros sendo corrigidos. Diz assim: bate no escarnecedor e o simples tomará cuidado. Uma pessoa inteligente, diz um provérbio chinês, o tolo erra e nunca aprende. O inteligente aprende errando e o sábio aprende vendo o erro dos outros. Então o sábio é aquele que vê o outro sendo corrigido e ele questiona: por que fulano está sendo corrigido? É por causa de X mais Y, então não vou praticar X mais Y, para que eu também não venha a ser repreendido. O sábio, ele aprende vendo outros errarem. Portanto, irmãos, ao ser repreendido ou corrigido, nós deveríamos ser como Davi, considerar a repreensão, a correção como uma alegria, como óleo sobre a nossa cabeça e não como um motivo de constrangimento. Os irmãos sabem o que significa óleo sobre a cabeça. Os judeus, todo dia de manhã, passavam óleo na sua cabeça para demonstrar sinal de alegria, de satisfação em ter acordado no dia que Deus lhe concedeu. Quando eles jejuavam, eles não usavam óleo nos cabelos para dar brilho, né? Então saía com os cabelos desgrenhados, ressecados, e todo mundo olhava e falava: aquele homem piedoso está jejuando. Eu queria ser como ele. Tem muito crente que é assim também, né? Quando ele está fazendo alguma coisa assim para Deus, ele sai todo mulambento na rua e fala: olha para mim, pessoal, eu sou uma pessoa de Deus. Olha meu chinelo, havaianas daqueles do Paraguai, um amarelo e outro verde, rosa, e com um prego no lugar da bolinha que segura embaixo do... O cara é todo... Ele quer receber estes, mas o sábio Salomão está dizendo que não. Veja o que Salomão diz em 25:12, ele fala: como um brinco de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre o ouvido obediente. Entende isto? Uma pessoa que é obediente, ela considera o sábio que a repreende, que a reprova, como um brinco de ouro, como uma pedra preciosa. Ela não diz assim: mas que cara chato. Ele acha que ele está certo e que vai chamar minha atenção. Não. Ele fala: que pessoa especial. Quem me corrige é muito mais valioso do que um brinco de ouro, é muito mais valioso do que qualquer enfeite de ouro fino. Então, o crente crescerá em sabedoria, crescerá em entendimento e será ornamentado. Este é o primeiro passo, este é o primeiro benefício que a correção traz. Ela te leva a crescer em sabedoria. Segundo benefício é que ela te leva a crescer em santidade. A correção não somente nos traz sabedoria, mas também, ao ser repreendido, o crente cresce em santidade. Veja, por exemplo, Provérbios 1, verso 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja, princípio aqui é a base de tudo, é a origem. Salomão está dizendo que não pode haver verdadeiro conhecimento sem o temor do Senhor. Os homens não podem saber de nada, os ímpios que não temem a Deus não podem saber de nada verdadeiramente.
Não podem. Tudo que eles sabem é suspeito. Eu estou falando de tudo. Tudo que os ímpios sabem é suspeito. Não interessa o que eles sabem. Eles podem saber matemática, física, ciência astronômica, metodologia de pesquisa científica. Ele pode saber o que ele quiser. Ele pode saber o que tiver disponível. Tudo é suspeito. Até as exatas, sim. Só pode ser verdadeiro aquilo que é verdadeiro, porque Cristo está concedendo isto a ele, por sua graça e misericórdia. O homem só pode saber que 2 mais 2 é igual a 4 por causa de Jesus. Por causa de Deus, da graça de Deus. Se Deus retira esta graça, o homem se torna um animal. Ele não sabe nem isto, que 2 mais 2 é 4. Ele não pode saber. E tudo mais que ele tenta descobrir e saber, sem o temor de Deus, principalmente chamada ciências humanas, tudo é suspeito. Nada é legitimamente crível. Nada. Todas as coisas que o homem busca e aprende sem o temor do Senhor são questionáveis. Todas. Todas elas. A única coisa que o homem pode... Sabe por que muitas vocês estão estranhando isso? Porque nós achamos que os ateus sabem mais do que nós. Porque nós achamos que os mestres, os doutores, os pedagogos, os juízes, os sociólogos, eles sabem mais. Não. Aqui está dizendo que o temor do Senhor é o princípio. A palavra hebraica é reshit, a mesma palavra que Moisés escreve em Gênesis 1. No princípio, bereshit. A palavra reshit é princípio, é o início, é origem. Salomão está dizendo que sem o temor do Senhor não há origem de conhecimento. Na filosofia isso se chama epistemologia, que é quando nós buscamos a origem do conhecimento. Qual que é a origem do conhecimento? A Bíblia está dizendo que é o temor do Senhor. Portanto, quem não teme a Deus, tudo que ele sabe é suspeito. E pode ser facilmente derrotado pelo conhecimento cristão. É motivo de maravilha. Eu assim o vejo. Eu olho para a palavra de Deus e fico maravilhado. A palavra de Deus é imbatível, invencível. Cada crente é invencível em todo tipo de conhecimento que existe no mundo. Ah, mas o conhecimento do mundo levou as vacinas, né, a curar certas doenças e não sei o que, não sei o que. Todas as que eles conseguiram foi porque Deus assim o permitiu por sua graça. Tudo que é verdade pertence a Deus. Toda verdade inquestionável pertence a Deus. Tudo que é questionável pertence ao homem. Então, Salomão está dizendo que os ímpios, eles pensam que são sábios por causa da evolução, da psicologia, de outras disciplinas que os tornam reconhecidos diante dos homens, mas são tolos por desprezarem o conhecimento de Deus. Agora, o cristão repreendido aumenta em santidade. O próprio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra de que maneira nós alcançamos o temor do Senhor e seu conhecimento. Você vai dizer assim: então, se o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento, como adquirir o temor do Senhor? Salomão também ensina, capítulo 2, verso 1 ao 5, ele fala assim: meu filho, se receberes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teus ouvidos à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Em resumo, Salomão está dizendo o quê? Ele está dizendo que adquirir o temor do Senhor é ouvir a palavra dele, é ouvir a sua instrução, é buscar os seus mandamentos, todos os que nos são transmitidos e passados por aquelas pessoas que foram e são sábias nas Escrituras. É assim. Como é que você ouve, como é que você adquire o entendimento? Ouvindo a palavra. Com ela vem o temor do Senhor. Aí é o princípio do conhecimento. A epistemologia cristã é esta. É a palavra de Deus. E as consequências santas
de dar ouvido às instruções da palavra são descritas nos próximos versículos até o final do capítulo 2, depois você lê em casa. Desde o Antigo Testamento, na lei de Moisés, a repreensão era algo que se devia dar a alguém que dela precisasse. Caso houvesse negligência sobre isso, seria levar pecado sobre si. Veja só o que diz Levítico 19, 17. Ele fala assim: não odiarás a teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo e não sofrerás o pecado sobre ele. Olha, há muita gente, e deixe-me dizer isto aqui especificamente para as irmãs, embora muitos crentes estão inseridos nisto, mas especialmente as irmãs. Nós temos o costume, às vezes, de ver o erro do nosso irmão e não repreendermos. A lei de Moisés está dizendo que levaríamos o pecado dele sobre nós. Quando você se omite de chamar uma pessoa e repreender e falar com ela, é óbvio que existe a maneira correta de fazer isso e nós vamos ver agora daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é, quando você se omite de chamar a atenção de um irmão que está no pecado, você está acumulando o pecado dele sobre você. O próprio sacerdote Eli foi julgado, ele e sua casa, porque não repreendeu os seus filhos. Veja somente em 1 livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, e o versículo 13: pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis e ele não os repreendeu. Então Deus está decretando um juízo sobre a casa do sacerdote Eli, porque ele viu a iniquidade dos seus filhos e não repreendeu. Então ele carregou sobre si também a iniquidade dos seus filhos. Provérbios então nem se fala, né? É o livro que mostra claramente os benefícios da repreensão. Olha o capítulo 10, 17. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Ou seja, vive no erro, vive no pecado, porque recusa a repreensão. Na época de Amós, os ímpios de Israel odiavam a repreensão e odiavam também quem falava a verdade. Olha bem no capítulo 5 de Amós, o verso 10, o que diz assim, olha: eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala a verdade. Há alguma semelhança com a nossa cristandade hoje? Eu não estou falando do mundo, porque de fato o mundo abomina, odeia quem os repreende. Eu estou falando de crentes. Eu não estou falando do mundo. Os crentes hoje aprenderam esse negócio de odiar quem repreende e quem fala a verdade, abominar quem fala a verdade. No Novo Testamento, Jesus ensinou que um irmão em pecado precisa ser repreendido em particular primeiramente. E se ele for sábio, ele se arrependerá ali mesmo. Capítulo 18, verso 15 de Mateus diz assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. O mesmo ele diz em Lucas 17, 3. Paulo também exorta que pessoas que vivem no pecado devem ser repreendidas para que elas sejam curadas na fé. 1 Timóteo 5, 20 diz assim: aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. O temor de Cristo deve ser gerado no coração de pessoas que não aprenderam este temor por ouvir. Veja que, em primeiro lugar, Salomão disse que o temor do Senhor vem por ouvir as instruções. Mas se não dermos ouvidos, o temor do Senhor então tem que vir com as repreensões, com as correções. Mas ele diz também, o apóstolo Paulo, agora vamos entrar nesta parte, que a repreensão deve ser feita com espírito de brandura, de mansidão, para com aquelas pessoas que foram surpreendidas em alguma falta. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, corrigi o irmão no espírito de mansidão,
considerando a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Então, aqui está a forma de corrigir. Chegamos nela, né? Porque quando fala repreender e corrigir, todo mundo acha que é chegar, subir no púlpito e descer a lenha. Não é isto. Ou então chegar no irmão e falar para ele, olha, vem aqui. Você está errado porque você fez isso e aquilo, como se eu não errasse. Paulo está dizendo, corrija com brandura. Deixar de corrigir é pecado. Deixar de repreender é errado. Se você viu teu irmão em falta, deixar de repreendê-lo é errado. Mas repreendê-lo como se você fosse santo, como se você fosse impecável, é também errado. Então, qual que é a forma correta? Paulo está dizendo, corrija com espírito de mansidão e vigia para que você também não seja tentado. Então, o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus 12:11, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Está vendo, meus irmãos, o castigo, o valor dele? Está vendo, então, que ele realmente te leva ao crescimento da santidade? Não somente ao crescimento da sabedoria, você será também aumentado em santidade. Então, o crente deve considerar isto como uma das provas de que ele é filho de Deus. Capítulo 12 de Hebreus fala muito sobre isto. Ele diz assim, não há filho a quem o pai não corrija, exceto hoje, mas na época da Bíblia isso não existia. Não há filho a quem o pai não corrija. Então ele diz assim, se você não é corrigido por Deus, se preocupe, porque pode ser que você não seja filho, e sim um bastardo. Mas se Deus está te corrigindo, alegre-se, alegre-se. Na hora da correção é angustiante, mas depois ela produz fruto pacífico de justiça. E de fato, o crente ele vai se tornando justo ali, não justiça no sentido daquela que nós adquirimos pela fé em Cristo, não é isto. Justiça quer dizer o viver reto. Justiça quer dizer, troque esta palavra por santidade. Viver de forma que agrada a Deus. Então, quem está desprezando a correção, está desprezando o melhor remédio para a cura. Agora, finalmente, nós vamos falar que a repreensão, ela também aumenta em humildade. Nós vimos que ela aumenta em sabedoria, nós vimos que ela aumenta em santidade, e agora vamos encerrar que ela aumenta em humildade. Ela torna você uma pessoa mais humilde. A correção, por quê? Vou falar do outro lado aqui, né? Quando um cristão corrige o outro, ele deve observar a sua conduta. Jesus ensinou assim, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Jesus está dizendo que é errado eu chegar no irmão e dizer, meu irmão, tem um cisco no seu olho. É óbvio que isso é uma metáfora. O cisco aqui é um pequeno pecado. No olho dele quer dizer na vida espiritual dele. Jesus está dizendo que eu posso chegar diante do irmão e falar, meu irmão, é até uma boa ideia isto, né? Quando você for corrigir ou repreender um irmão, chegar perto dele em particular, falar com mansidão, igual Paulo ensinou, e usar a frase de Jesus. Falou, eu queria falar uma coisa contigo, meu irmão. E aí a pessoa, não, pois não, pode falar. É que eu queria te falar sobre um pequeno cisco no teu olho. Você já quebra o gelo, você já, né? Abre espaço para poder falar sobre aquela situação que você está percebendo. E aí você diz, olha, eu tenho muitas vigas no meu olho, eu tenho muitas, mas eu tirei algumas e consegui ver aquele cisco que está no seu, e eu quero te ajudar nisto. Agora, quando você vir, fala para ele, quando você vir a viga no meu olho, pode me falar, porque o cisco que está no teu não impede de você ver a viga que está no meu, não impede de forma nenhuma, pode falar. Agora que eu tirei algumas vigas, eu consegui enxergar. Agora, não somente quem corrige deve ser humilde, mas também quem é corrigido. Provérbios 17:10 fala que uma repreensão entra mais fundo no coração do sábio do que 100 açoites nas costas do tolo. Então, você pode ver que existe uma questão de humildade sobre isto. O tolo, ele pode... Salomão está fazendo um exagero ali, porque a lei de Moisés não permitia dar mais do que 40 varadas numa pessoa, 40 chibatadas. Uma pessoa que merecesse mesmo uma
punição judicial de chicotes, ela não deveria ser chicoteada mais que 40 vezes. Porque na lei de Moisés estava escrito que mais de 40 vezes você tirou a humanidade de uma pessoa. Então, os judeus, eles batiam 39, para depois não dizer assim, eu esqueci a contagem, acabei ultrapassando uma, né? Então, até 39, não é? Obviamente que não tinha casos que era menos. Agora, o apóstolo Paulo levou essas 39 chibatadas 5 vezes, ele falou na carta. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites dos judeus, menos um. Ele está se referindo a esse costume judaico. A lei de Moisés mandava no máximo 40. Os judeus dariam 40, 5 vezes, em 5 ocasiões diferentes. Mas como tinha o costume judaico, para não exagerar, eles tiravam uma. Por isso que Paulo diz na carta, menos um. Então, o sábio Salomão, ele está exagerando. Ainda que você dobre, ainda que você faça 2,5 vezes, né? 40 para 100 é 2 vezes. Ainda que você faça 2,5 vezes, as chibatadas nas costas de um tolo, ele não aceita como um sábio aceita uma repreensão profundamente. Então veja que isso é questão de humildade. Nós devemos aceitar a correção como sinal da nossa humildade na nossa vida espiritual. Um grande sinal da humildade diante da correção, sabe o que é? Arrependimento. É o pedido de perdão. Uma pessoa que pede perdão se coloca, na realidade, em um plano inferior ao que ela está pedindo. Ela se põe num plano inferior. E isso é o que a nossa geração mais odeia. As pessoas estão sendo ensinadas desde suas casas, que elas são especiais, que elas não têm que se abaixar para ninguém, que se acontecer alguma coisa ela tem que revidar, e que outra, ela é uma princesa, um príncipe. Elas estão sendo ensinadas de que são melhores do que outras, e nas igrejas não está diferente. Todo tempo as pessoas estão ouvindo que são especiais para Deus, que Cristo fica maravilhado com você, deslumbrado com você, e as pessoas dizem, é isso que mexe comigo. É claro, estas coisas mexem com o orgulho do homem e o tornam semelhante ao diabo. Porque o que foi que tirou o diabo do céu? O que foi que trouxe a queda de Satanás? Não foi o seu orgulho? E assim muitas pessoas são iludidas por pregadores, por coaches, por pessoas que acham que devem falar o que elas querem ouvir. São tantas baboseiras que não compensa repetir em nossas pregações. Mas vocês podem ver crentes que estão correndo atrás de palestras de coaches motivacionais que falam aquilo que deixa o seu coração com o ego totalmente amaciado. E estas coisas, a Bíblia sempre nos leva ao oposto disso. Você deve estar em segundo plano. A Bíblia sempre coloca o homem em segundo plano, não somente diante de Deus, mas também dos nossos irmãos. Em que momento você viu na Bíblia que você é superior ao seu irmão? Ou que assim deve se considerar? Se você não vê isso na Bíblia, nem em relação ao seu irmão, quem dirá diante de Deus? E por que os coaches falam isso? Porque sabem que o coração diabólico do homem deseja isto: ser maior que o outro e ser igual a Deus. Por isso que aquele palestrante motivacional, aquele coach, Vitor Azevedo, falou que em nada eu me sinto inferior a Deus. Esta é uma outra maneira de dizer o que o diabo falou sobre Deus. O diabo disse o que sobre Deus? Serei como Deus e me assentarei no seu trono no alto das nuvens. Mesma coisa. E quando ele foi expulso de lá, que ele foi ao jardim na forma de uma serpente, ele disse para Eva a mesma coisa: sereis como Deus. Então a teologia coach hoje é a teologia do próprio diabo, que leva o homem a querer ser como Deus. E as pessoas aplaudem isto, obviamente, é claro. Elas querem que seu coração sinta-se. Agora veja o que Paulo diz em Filipenses 2. Ele fala: irmãos, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo ele Deus, ele não tomou isso como algo que devia se apegar, mas humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo,
e assumiu a forma de servo quando se fez homem. E achado na figura humana, ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Paulo diz, nada, verso 3 de Filipenses 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esta é a máxima cristã. A máxima do sentimento cristão é eu considerar você superior a mim e vice-versa. Eu não posso jamais chegar, ainda que como pastor, em qualquer crente, me considerando superior a ele. Não posso, sou proibido pela Bíblia. E você também. Nós temos que nos achegar um ao outro, sempre sabendo, sentindo, vendo, considerando que ele é superior a nós. Esta é a máxima do cristianismo. É assim que você cresce em humildade. Repetindo o texto de Gálatas 6:1, Paulo diz que devemos corrigir o irmão com espírito de brandura e nos guardar para não sermos tentados. Veja, isso é o quê? Humildade. Tiago também corrige a igreja primitiva, ensinando que já existe dentro de nós um espírito contencioso. Infelizmente, quase todas as Bíblias traduziram errado este versículo que eu vou ler. Mas eu consegui achar, porque eu preguei sobre Tiago aqui, de maneira expositiva, então traduzi toda a carta de Tiago do grego. E quando chegou neste versículo, eu vi que nossas traduções estão todas erradas, exceto uma versão que eu encontrei que está correta. Este versículo, NTLH. A nova tradução na linguagem de hoje está correta em Tiago 4, verso 5. É a única que eu encontrei que está correta. E diz bem assim: não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas, que diz: o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Pronto. Esta é uma realidade constatada em todas as páginas da Escritura. Eu e você temos desejos violentos em nosso espírito. Agora, todas as versões escreveram, sabe o quê? O Espírito de Deus tem ciúme de você. Aí vem a Lagoinha, Ana Paula Valadão, fazendo aquela: tem ciúme de mim, me ama, e fica aquele miau, aquele gato escaldado, miando, cantando aquela coisa esquisita e achando que está cantando Bíblia, que o Espírito de Deus tem ciúme de mim. Mas como eu disse para os irmãos, a única versão que respeitou o grego foi NTLH. O Espírito não tem ciúme de você. O Espírito que está falando em Tiago é o Espírito humano. Presta atenção no contexto. Desde o verso 1, Tiago vem falando de contenda, de brigas, de dissensões, e ele repete isso no verso 5, ele dizendo: o Espírito que Deus pôs em nós, ou seja, o Espírito humano que está em nós. Não é que Deus te deu um espírito pecaminoso, mas nós nascemos debaixo do pecado, e este Espírito que habita em nós, que é o nosso próprio espírito humano, ele é cheio de desejos violentos. A seguir, então, ele alerta no verso 6, antes Deus dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é isto? É quando você reconhece que dentro do seu coração já tem espírito contencioso, violento, cheio de não me toque, você não quer ser chamado a atenção, mas ele está dizendo: Deus dá maior graça aos humildes, ele concede a sua graça aos humildes. Os soberbos, ele fala até assim, no grego está escrito assim: Deus resiste o soberbo. No grego é: Deus se põe em posição de guerra contra os soberbos. Os irmãos sabem que isto, você já pensou que é ter Deus como inimigo? No original, Tiago diz isto: Deus se põe em posição de guerra contra os soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Então, irmãos, a humildade é um dos benefícios também da repreensão. Nós vimos 3 hoje. A repreensão te torna mais sábio, ela te torna mais santo e ela te torna mais humilde. Então, a repreensão entre os crentes, quero concluir dizendo isso, não é uma questão de quem é maior ou mais santo, não é isso. Porque às vezes quem está repreendendo parece ser mais santo, nada a ver.
É óbvio que há crentes que se santificam mais, eles se separam mais do mundo e se separam mais para Deus. Tem crentes que se separam do mundo, mas não se separam para Deus. Eles não fazem o que Deus proibiu, mas também não fazem o que Deus mandou. Agora, tem crente que nem faz o que Deus mandou e, além disso, ainda faz o que ele está proibindo. Ou seja, esse não está se santificando de hipótese alguma. É óbvio que há graus distintos de santidade entre os cristãos, mas a questão não é esta. A questão é que, enquanto eu tenho dentro de mim o desejo de ver a glória de Deus na igreja, eu tenho que me santificar, ajudar meu irmão a se santificar e ser ajudado por ele a me santificar. Provérbios 27 diz assim: como o ferro afia o ferro, o homem é o seu companheiro. Nós nos usamos um ao outro para nos afiarmos, para nos amolarmos, para sermos mais santificados na presença de Deus. Crentes que não gostam de ser repreendidos precisam se converter de duas coisas. Primeiro, do seu perfeccionismo. Tem crente que diz assim: eu odeio ser chamado a atenção. Mas não é porque ele odeia ser chamado a atenção porque ele é orgulhoso, é porque ele é perfeccionista, ele acha que ele não erra. Então, quando ele erra e é chamado a atenção, ele fica irado, não é com quem chamou a atenção, ele fica irado com ele mesmo. E ele diz: eu odeio por causa disto, porque revela que ele não é perfeito. Há uma diferença entre ser perfeito e perfeccionista. Perfeito é quem não erra, perfeccionista é quem exige uma perfeição que não existe. Então, o primeiro pecado que precisamos nos libertar é o pecado do perfeccionismo. Ao sermos corrigidos por um irmão ou irmã, nós precisamos ser humildes. E o segundo é o pecado do orgulho. Ninguém está imune à correção e devemos ser gratos a Deus por ela, caso realmente sejamos sábios. Do contrário, a Bíblia nos chama, no Velho Testamento, de tolos, e no Novo Testamento ela chama, sabe do quê? Pessoas que não aceitam a correção, irreconciliáveis. A Bíblia chama de pessoas irreconciliáveis. Este é um problema muito sério. Porque veja bem o que acontece com uma pessoa irreconciliável. Provérbios 29, verso 1, diz assim: aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Então, quando empinarmos o nosso pescoço ou o nariz, quando formos repreendidos, lembre-se disto. Pode ser que, continuando nesta postura arrogante, um dia você será destruído sem que haja cura, sem que haja remédio. Então, diante da primeira repreensão, a postura é humildade. E então você se torna santo, consequentemente mais sábio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos baixar nossos pescoços diante da repreensão que vem até nós. E assim fazendo, estaremos aptos ao crescimento em sabedoria, santidade e humildade. Coisas essas que agradam ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra em nome de Jesus.